Então, na última aula, a gente viu os equipamentos mais utilizados na rede ótica. E hoje nós vamos ver justamente o cálculo dos enlaces. Então, a gente viu uma parte desse cálculo. Na verdade, nós vimos completamente lá em cabeamento estruturado. Mas o que vai compor esse cálculo sobre os enlaces? Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber a distância desse cabo. Então, imagina aí que eu tenho duas cidades, a cidade A e a cidade B. Então, eu tenho um enlace óptico que liga essas duas cidades, e esse enlace ele vai ter um comprimento. Esse comprimento vai ser dado em quilômetros. Atualmente, o pessoal usa a terminologia LT, mas não se atentem tanto a isso. Tá? Pode ser LT, pode ser distância, né? Pode ser qualquer coisa. Tá? Mas um dos fatores é justamente esse. E aí, o outro fator que nós vamos analisar é a potência de transmissão. Ou seja, se eu estou enviando um dado da cidade A para a cidade B, eu vou utilizar justamente, como a gente já viu nas fibras monomodo, laser. E cada laser desse vai ter uma determinada potência que vai ser medida em dBm. Tá? Como a gente já viu lá em cabeamento estruturado, o dBm, o dB em si ele é uma medida logarítmica. Então, é uma função, através de uma função exponencial, nós conseguimos medir. Então, por exemplo, 0 dBm vai significar que eu tenho a potência de 1 miliwatt. E claro, ele é semelhante à porcentagem. Então, por exemplo, se vocês tiverem, eu tenho uma potência, sei lá, de 3 dBs. Isso é muito? Depende do que você está falando. Tá? A gente está falando de miliwatt, de miliwatt, de watt propriamente dito, do que a gente está analisando. É que nem, por exemplo, se eu disser, gente, o meu salário é 50%. Tá, mas 50% de quê? Se for 50% de 1 milhão, é muito dinheiro, vão ser 500 mil. Agora, se for 50% de R$1.000, não é tanto dinheiro assim, né? Não está falando de apenas R$500. Então, dB ou dBm ele vai ser justamente uma medida exponencial que nós vamos analisar a grandeza disso. E a potência de transmissão ela sempre vai ser dada em dBm. Do outro lado, eu vou ter a sensibilidade de recepção que também vai ser dada em dBm, o SR. Então, sempre quando eu estiver trabalhando com enlace óptico, seja em qual parte for, eu tenho uma sensibilidade olha, eu aceito receber, esse equipamento ele aceita receber até menos 5 dBm. Quer dizer que se o sinal se degradar do outro lado e chegar, por exemplo, a menos 6, menos 5,5, quer dizer que o meu enlace não vai funcionar. Por quê? Porque a sensibilidade máxima do receptor ele vai ditar qual é a potência mínima que ele consegue receber e tratar aquele sinal emitido aqui pelo transmissor. A atenuação do cabo, aqui o item 4, vai se juntar com justamente o comprimento, já que eu vou ter uma determinada atenuação, essa atenuação vai ser por quilômetro. Então, além de eu conhecer o comprimento desse cabo, a distância desse enlace, eu tenho que também saber qual é a degradação desse sinal conforme os quilômetros vão passando. Então, eu tenho uma perda por quilômetro. Eu vou ter também as quantidades de emenda, que são esses símbolozinhos aqui verdes, que ao longo da minha fibra eu vou ter que emendar ela. Eu tenho cabos de até 20 km, mas imagina que, por exemplo,
eu tenha uma cidade em que seja uma distância, sei lá, de 250 quilômetros. Então eu vou ter que pegar aqueles carretéis de fibra e ir emendando ao longo do caminho. Melhorou agora o áudio? Tá. Eu acho que pode ser a tua internet, Bruno. Tá ok aí, David? Ou também tá cortando? Tá, eu vou tentar repetir aqui, tá? Nós estávamos falando justamente sobre as características do enlace e nós vamos analisar o comprimento desse cabo, ou seja, a distância que esse cabo tem de um ponto ao outro, a potência de transmissão, que ela vai ser dada em dBm. Então eu saio com uma potência, né? E do outro lado eu tenho a sensibilidade, que é a potência mínima que deve chegar no outro lado. Se chegar abaixo dessa potência mínima, o meu lado receptor não vai conseguir tratar os dados, ele não vai conseguir identificar o que está sendo transmitido. Eu vou ter a atenuação no cabo, que vai ser justamente de acordo com o comprimento, eu vou ter um tanto de atenuação, já que essa atenuação ela vai se dar em dB por quilômetro. E a quantidade de perda de emendas no cabo. Então eu tenho emendas ao longo do comprimento desse cabo, até porque não existe cabos de 100, 200 quilômetros. Então ao longo, conforme os rolos de cabo vão acabando, eu vou ter que emendar essa fibra. Então eu tenho a quantidade de emendas e, claro, a perda em cada uma dessas emendas. Assim como eu também tenho a quantidade de conectores nesses cabos e também a perda de conectores. E por último, não menos importante, a nossa margem de segurança. Essa margem de segurança, gente, ela vai justamente tentar prever possíveis rompimentos ou problemas que você tenha nesse cabo. Então você deixa uma margem de segurança porque ao longo do tempo esse cabo pode se degradar, pode haver um novo rompimento e aí eu preciso justamente fazer uma nova emenda aqui. Então se eu fizer para chegar à potência mínima lá no receptor, qualquer coisa que degrade o meu sinal aqui, eu vou ter que substituir ou parte do sistema transmissor e receptor, ou eu vou ter que trocar toda a minha infraestrutura do meu enlace, trocar os cabos, conectores, tudo. Então a gente sempre deixa uma margem de segurança para caso ocorram problemas nesses cabos ou problemas durante o meu enlace, eu possa justamente trocar, eu possa justamente continuar operando, vou lá, faço a emenda e ali a minha margem de segurança já está prevendo tudo isso. Então aqui eu tenho a cidade A, a cidade B, e aí como é que vai ser tá?
como é que vai ser isso? Para verificar, vai ser sempre assim, a potência de transmissão menos o somatório de todas as perdas, perdas por emenda, perdas no cabo propriamente dito e perdas nos conectores, mais a sensibilidade no receptor, tudo isso, tá? A potência de transmissão subtraída do somatório de todas as perdas e essa sensibilidade tem que dar zero ou que seja maior do que zero, maior ou igual a zero. Se por acaso nessa conta der um valor menor que zero, então significa que o meu sistema não vai funcionar. Tá? Então aqui já na fase de projeto eu já consigo prever se o sistema tem condições ou não de continuar. Então sempre vai ser assim, potência de transmissão menos as perdas nos conectores, as perdas nas emendas, a perda na atenuação do cabo, menos a sensibilidade. Matematicamente, se eu pegar esse menos aqui, né, como está entre parênteses, eu estou multiplicando, de certa, entre aspas, tá? Então esse menos vai transformar todo mundo aqui em negativo e no final vai subtrair com essa potência de transmissão. Então eu vou pegar o total de conectores e multiplicar pela perda em cada conector. Então, eu tenho um sistema com 4 conectores e cada conector eu perdi meio dB. Então eu vou pegar 4 conectores vezes 0,5 dB. Então eu vou ter 2 dB de perda. A mesma coisa eu vou fazer com as emendas. O total, né, o número de emendas vezes a perda que cada emenda teve. E o total de perda por atenuação no cabo. Então, o cabo lá tem 20 km. Ele perde meio dB por quilômetro. Então, vai ser 20 vezes meio dB. Ele perde 0,75. O tamanho dele, 20, né, nesse caso, vezes 0,75. Eu vou somar tudo isso aqui, inclusive com a sensibilidade lá no receptor. Lá na GPON, geralmente eles aceitam menos 30 dBm. E aí eu vou somar tudo isso aqui e subtrair da potência de transmissão. Se eu tiver um número maior ou igual a zero, significa que o meu enlace vai funcionar. Se eu não tiver um número inferior, se eu tiver por acaso um número inferior a zero, significa que o meu enlace não vai funcionar. Tá? E aí, no caso, se vocês trabalharem com margem de segurança, o que é o indicado, além dessa sensibilidade do receptor, vocês vão colocar a margem de segurança. Então, bora lá tentar trabalhar um pouco nisso com alguns exemplos. E aí depois a gente vê alguma atividade aí para vocês tentarem fazer, tá? Aqui eu tenho um exemplo prático de um enlace óptico entre Belém e Salinas, com uma distância de aproximadamente 190 km. Tá? Então aqui vocês vão ter que fazer o cálculo desse enlace. O equipamento já foi comprado. Eu tenho uma margem de segurança aqui de 2 dB. Tá? E o encarregado ele comprou um equipamento de SDH. Isso aqui não faz diferença, tá, gente? É só o equipamento que ele comprou, a tecnologia. O que vai influenciar é a partir daqui, ó. A atenuação por quilômetro, a distância que vocês já conhecem, tá? A margem de segurança, a potência desse laser e a sensibilidade de recepção do outro lado. Número de conectores e a perda por cada conector, tá? Vou dar aí 20 minutinhos para vocês tentarem resolver aí. Aí eu volto, a gente responde, passa para o outro exemplo, tenta responder de novo, tá? E aí a gente vai, nessa aula, vocês vão treinar justamente
o que vocês vão trabalhar nessa área. Então, quem for trabalhar realmente com essa parte de telecom, na parte ótica, não vai ser técnico, né, para ir lá ficar fazendo emenda, dificilmente. Quem é analista de infraestrutura faz isso aqui, ó, planejamento, projeto e a configuração dos equipamentos. Então, bora lá. 20 minutinhos aí, 8h40 certinho eu volto e aí a gente responde essa primeira parte aí. Eu quero que vocês me digam se isso aqui é viável, se com esses equipamentos e com tudo isso aqui eu consigo fazer um enlace de Belém até Salinas. Tá ok?
E aí, pessoal? Vai funcionar dessa vez? Isso aí, Bruno. Agora você vai ter... Agora nós vamos ter... né, 190 quilômetros, né? Tá? A potência continua sendo 1 menos 0,53 menos 190 vezes 190 quilômetros, mais as emendas que são 0, mais, né, os conectores que dão lá 1,4, dois conectores de 0,7, nós já calculamos isso, mais 2 da margem de segurança. Tá? Se eu for fazer os cálculos aqui, 190 vezes 0,53, tá? Olha só, eu vou ter a 1 menos, deixa eu só somar aqui, menos 104 Pera lá. Só ver. Cento e 104,1. Que no final vai dar o quê? 103,1 TBM. Ok? Se nós formos lá para a sensibilidade, olha só. Menos 34,5. Passou e muito. Foi isso que deu aí, Bruno? Ok, então tá correto, tá? Tá no rumo já. Tá? Ou seja, não vai funcionar. Mais um motivo para te demitir o peão lá que fez a compra errada. Ok? E aí, ou seja, a resposta aqui é não, não vai funcionar. E aí o exemplo 3 aí. Tá? Após apresentar os seus cálculos para a diretoria da empresa e mostrar que não havia alternativa para viabilizar, se não utilizar a terceira janela, né, por conta da perda, eles decidiram comprar um equipamento SDH com o módulo na frequência correta e deixaram que o prazo de entrega fosse adiado. O enlace de Belém Salinas, então foi instalado com sucesso durante 3 anos muito bem. Contudo, lá na noite de Réveillon, enquanto todo mundo estava tomando uma, né? Você se preparava para ir para a festa, seu celular toca, ou derrota.
e te informam que o link óptico caiu. Você foi designado para resolver o problema. Descreva qual a solução para o problema, sabendo que nesses 3 anos houveram 19 rompimentos. Cada fusão, ou seja, cada emenda resultou em uma perda de 0,195 dB. O 19º rompimento ocorreu minutos antes de você ser acionado, mas o técnico já havia emendado a fibra e mesmo assim o enlace subiu. Desculpa aí, gente, se cair na internet, vocês podem cair na internet aqui, vocês podem me avisar, tá? Nesses 3 anos houve investimento em sobressalentes. O almoxarifado da empresa estava cheio de peças mais modernas e compatíveis com as versões anteriores do SDH. Eu acho que faltou alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá? Não, basicamente é isso. Pessoal, então voltamos lá para a terceira janela, onde eu tenho 0,15 de dB, né, de perda. Só que agora passou-se 3 anos, né? Nós avançamos no tempo. Desculpa. E agora eu estou com 19 rompimentos de fibra. Ou seja, eu tive que fazer 19 emendas. Cada emenda dessa custou para o cálculo 0,195, tá? De dB. O que eu quero saber é: o sistema ainda vai funcionar? Façam um cálculo aí para a gente ver, tá? Só que agora vocês vão voltar a perda por quilômetro a 0,15, né? Deixa eu ver aqui. 0,15 dB por quilômetro. Verifiquem agora se o sistema vai funcionar ou se eu tenho que passar de novo a fibra, pelo menos onde pegue a maior parte dessas emendas aí. E aí, pessoal? Vocês já descobriram o problema? Conseguiram fazer o cálculo aí já? Bora lá, gente.
Se vocês fizeram aí as contas aí certinho, tá? Aqui não tem espaço muito para fazer. Vai dar menos 0,105, tá? Vai ser a diferença entre a sensibilidade e a potência que vai chegar já contando com as perdas. Então, como a gente viu lá no início, eu peguei a potência de transmissão menos a soma, né, da potência das perdas mais a potência de recepção. Se eu somar tudo isso e subtrair e der menor que zero, significa que o enlace não vai funcionar. Inclusive, depois que o técnico, né, fez a 19ª emenda, foi que o enlace não subiu. Cada emenda tem 0,195 dB de perda. Tá? Então, por exemplo, antes dessa 19ª emenda, se você aqui somar mais 195, 0,195, você vai ver que vai dar um valor maior do que zero. Então, seria justamente, ele continuaria a funcionar. Só que com esse 19º acabou tudo. Quem poderia me dizer aí qual seria a solução mais viável para resolver esse problema? Pois é, passar fibra, tudo bem, ia resolver. Só que tu consegue compreender que é um trabalho um pouco grande, né? Porque tu não sabe quais são as distâncias entre uma emenda e outra. Tá? Vocês lembram lá nas primeiras aulas que nós falamos justamente sobre a questão aí, até o último exemplo prático. Nós mudamos a janela, né? Então quando nós mudamos a janela, nós diminuímos a perda. Ou seja, nós mudamos o equipamento. Agora imaginem que, por exemplo, eu mudo esse equipamento para ele transmitir, ao invés de 1 dBm, desculpa, ele transmitir agora 5 dBm. Comprar um equipamento, né, um laser, que transmita 5 dBm. Iria resolver o problema? Então, tá? A solução mais prática nesse caso seria justamente só mudar o módulo de transmissão para um módulo com uma potência maior. 1 dBm que fosse, iria resolver o problema, mas aí eu posso comprar um de 5 dBm justamente para garantir a margem de segurança. Tá? A vantagem da fibra é justamente essa, eu não preciso trocar toda a fiação. Nós estamos falando aí de uma fibra de 190 km, trocar isso demora. Por exemplo, para fibrar uma cidade, como Tucuruí, por exemplo, vocês levam em torno de 6 meses. Então imagina ter que passar, sei lá, vamos supor que você conseguisse pegar aí 20 km. 20 km fibrando demora. E aí nesse meio tempo, as cidades iam ficar isoladas. Você não haveria conexão. Então é muito mais rápido você comprar um equipamento, um módulo transmissor, e aí quem sabe futuramente você trocar essa fibra, né? Quando ela já estiver bem desgastada e você já tiver passado uma fibra de redundância, tá? Então basicamente o problema aqui do exemplo prático 3 seria justamente esse.
como nós resolveríamos esse problema? Então, o jeito mais simples de resolver esse problema, e geralmente o jeito mais simples de resolver problemas em fibras óticas, é não trocar a fibra, e sim trocar o equipamento. É basicamente o seguinte, ó. Nós tínhamos lá, aqui, desculpa, nesse primeiro aqui, nós calculamos o quê? Né? A potência de transmissão menos as perdas aí e a margem de segurança. Então eu tenho 190 km vezes 0,15 mais 1,4 dos conectores mais 2 da margem de segurança. Eu tenho 31,9, né? Menos 31,9. Subtraindo lá da potência, que é 1, né? Menos 1, deu menos 30,9, aproximadamente, dBm. Ah, vou até anotar aqui, ó. Menos 30,9 dBm. Agora, eu tenho esses mesmos 30, menos 30,9 dBm, só que agora eu tenho 19 rompimentos, ou seja, 19 emendas. Ah, deixa eu só apagar aqui e anotar bem aqui no canto. Menos 30,9 dBm. Então eu tenho 19 emendas aqui. Cada emenda custa 0,195 dB. Então se eu fizer aqui, ó, 0,195 vezes 19, tá? Eu tenho 3,705. Se eu somar isso aqui com menos 30,9, eu vou ter, mais 30,9, eu vou ter 34 igual a 34,605. Quanto é a sensibilidade? 34,5. Passou por quanto? Passou por 0,105. Tá? Ou seja, se eu pegar aqui, ó, a sensibilidade, que é 34,5 menos 34,5, vou botar aqui 34,5, senão não vai passar aqui direito, menos 34,605, isso aqui vai dar igual a menos 105. Opa, menos 0,105 dBm. Tá, deixa eu parar aqui. 105. Tá, considerei que é dBm. Tá? E quando eu faço essa soma da sensibilidade, né, essa subtração da sensibilidade, tá? Eu tiro aqui o sinal de negativo, tá? Menos o sinal, né, que é a potência de transmissão menos as perdas. Se o resultado for igual ou maior que zero, significa que o sistema vai funcionar. Se for menor que zero, ou seja, qualquer número negativo,
significa que o sistema não vai operar, tá? E aqui o que que foi? Foi justamente quando ele fez essa 19ª, ou seja, aqui, ó. Se eu subtrair daqui, ó, retirar isso aqui, vai passar alguma coisinha, vai ficar positivo esse cálculo. Então o enlace ainda ia funcionar. Por isso que quando ele fez a 19ª vez que ele emendou essa fibra, o enlace não subiu de novo. E aí qual é a solução? A solução é que se eu botar uma potência maior aqui nesse enlace, tá? Ao invés de 1 dBm, eu aumentar para 5, tá? Como aqui eu estou perdendo por centésimos, 5 eu vou conseguir uma potência suficiente para chegar a um sinal decente lá no receptor. Ficou claro aí? Voltei. Então, muitas vezes vai ser justamente trocar apenas o equipamento da POM. Uma das dificuldades hoje que os provedores têm aqui em Tucuruí, né, além, talvez, não sei, a questão do Linux, Alô, opa, talvez... tá me ouvindo, professor? Tô, A minha dúvida é só assim, me ouve bem? tô te ouvindo. Tá, a minha dúvida é só assim, nesse cálculo ali em cima dos 30,9 dBm, é, foi feito já o cálculo utilizando as perdas daqueles dois conectores primeiros, né? Dos dois que seriam 0,7. Uhum. Então agora o senhor só jogou esses outros 3,705 por cima daqueles outros dois. Então não ficou 19 pontos de conector e mais dois do anterior, não? Não, pera aí. Entendeu? Vamos lá, Hum. repete aí de novo. Tá, é assim, no cálculo inicial que deu aquele 30,9, né? Uhum. Naquele cálculo lá, o senhor usou, fez a fórmula lá, 1 menos o 0,15 vezes os 190 quilômetros, Uhum. mais o 1,4 das perdas dos conectores, mais o 2 que seria A margem de a segurança. margem de erro, a margem de segurança, para dar no final esses 30,9. Isso. Então, não deveria ter sido feito o cálculo tirando-se A a margem de parte dos dois segurança. conectores. Não, dos dois conectores, não tinha que ter sido feito sem os conectores, porque já depois agora você já colocou os outros 19 conectores aí. Não, 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 não. Quando tu faz Não, né? emenda, não tem conector. É só a emenda ótica só. Tá? Tu emenda a fibra, tu não faz o conector. Não tem 19 conectores. São emendas mesmo. Tu realmente Ah, emenda tá, uma fibra na beleza. outra. Tá? Não tem Só a conectores. fusão mesmo, né? Então, Isso. Só tem tá, conector quando tu vai então aqueles conectar em dois um conectores. equipamento. Tá, então os dois conectores lá vai contar só os conectores dos pontos, Isso. né? As emendas vai só o ponto da fusão. Ah, tá, Isso. belezura, belezura. Desligar o Tá? microfone aqui que eu tenho vergonha de falar. É, né? Beleza. Tranquilo. Tá ok? Então muitas vezes vai ser justamente isso. Quando a gente chegar na tecnologia POM, a gente vai ver que no projeto que você faz, você primeiro faz a instalação e deixa para comprar o equipamento por último. Por quê? Porque a tecnologia evolui. Então, por exemplo, atualmente nós temos a tecnologia POM, que ela vai suportar 64 clientes, no máximo ela suporta 128, vocês vão ver por que a gente considera 64. E vão ver que isso não chega a 100 megas. Mas aí, professor, a gente vai para uma capital, vai para o sul, tem gente vendendo 200 megas, hoje lá no sul já se fala internet ilimitada. É o teu equipamento que determina quanto de velocidade você vai ter. E aí eu te falo, a tecnologia GPON ela já mudou. Nós já temos equipamentos mais atuais no mercado que, como a XGPON, que ela vai trabalhar com 40 gigas ao invés dos 2 gigas e meio por porta-PON. E aí eu consigo trabalhar nessas hipervelocidades. E aí o que eu faço? Eu mudo a minha fibra? Não. Eu troco o equipamento do cliente e o equipamento transmissor lá na minha central. Mas isso aí vai ficar um pouquinho mais para frente, tá? Mas prestem atenção aí, eu vou ver se eu coloco
algumas questões abertas só para vocês fazerem esses cálculos simples aí, lá no Cigar, tá? Provavelmente vai chegar alguma coisa no e-mail, mas eu vou comunicar para vocês aí. Tá ok, pessoal? Então, a gente encerra por hoje. Até quinta-feira que vem, a gente tentar terminar essa disciplina aí. Para quando voltar, a gente fazer só as nossas atividades, provas e não ficar preso nos sábados letivos aí. Ok? Até mais, pessoal. Boa noite.